Diariamente, milhares de navios cruzam oceanos, transportando mercadorias que movimentam a economia global. Petróleo do Oriente Médio, carros do Japão, eletrônicos da China, grãos dos Estados Unidos. Cerca de 90% do comércio mundial é feito por via marítima, tornando esse transporte essencial para a vida moderna. O sistema é de grande escala. A frota mercante mundial agora inclui mais de 100 mil embarcações comerciais e juntas elas transportam mais de 11 bilhões de toneladas de carga todos os anos. De roupas e alimentos, a máquinas industriais e matérias-primas, quase tudo que é comercializado internacionalmente passa parte de sua jornada em um navio, mas os navios que transportam toda essa carga não são pequenos. Os maiores navios porta-contêineres do mundo chegam a quase 400 metros de comprimento, ultrapassando 4 campos de futebol enfileirados. Totalmente carregados, eles podem transportar mais de 24 mil contêineres empilhados tão alto que o navio se eleva quase 20 andares acima da água. E construir algo tão gigantesco não é como construir um navio comum. Cada embarcação exige dezenas de milhares de toneladas de aço, motores potentes do tamanho de pequenos prédios e sistemas complexos de navegação e controle que permitem ao navio atravessar oceanos inteiros. Isso exige instalações especializadas, guindastes enormes e uma produção industrial altamente coordenada. Apenas alguns lugares na Terra têm capacidade industrial para construir navios nessa escala. E hoje, muitos desses navios vêm de um país, a China. A China agora produz mais da metade dos navios comerciais do mundo, incluindo alguns dos maiores porta-contêineres, transportadores de GNL e petroleiros já construídos. No centro dessa indústria estão estaleiros gigantescos que funcionam quase como cidades industriais. Instalações onde vários navios do tamanho de arranha-céus ganham forma ao mesmo tempo. Um dos mais impressionantes desses estaleiros fica na costa da China, onde guindastes enormes se erguem sobre diques secos, e enormes blocos de aço lentamente se transformam em algumas das maiores máquinas já construídas pelo ser humano. Mas como a China construiu estaleiros capazes de produzir embarcações desse tamanho e o que realmente é necessário para construir um dos maiores navios da Terra? Para entender, precisamos começar pela corrida global para dominar a construção naval. O comércio moderno depende do transporte marítimo. Sem navios, as cadeias de suprimentos globais colapsariam rapidamente, supermercados perderiam alimentos importados, fábricas ficariam sem matérias-primas e o comércio internacional desaceleraria. Por causa disso, a construção naval sempre foi uma indústria estratégica. Países que dominam a produção de navios costumam influenciar o comércio, a logística e a tecnologia marítima. Durante boa parte do século XX, a Europa liderou a construção naval. Reino Unido e Alemanha tinham grandes frotas mercantes e controlavam muitos estaleiros mundiais. Cidades como Glasgow e Hamburgo tornaram-se famosas por suas indústrias de construção naval. Mas, na década de 1970, o centro da construção naval começou a mudar. O leste do Japão rapidamente se tornou o líder global. Os estaleiros japoneses adotaram métodos de fabricação eficientes e produção industrial em larga escala. No fim dos anos 1970, o Japão dominava a construção de navios comerciais, até surgir outro concorrente. A Coreia do Sul começou a investir pesadamente na construção naval durante as décadas de 1980 e 1990. Enormes estaleiros surgiram ao longo da costa coreana. Operados por empresas como Hyundai Heavy Industries, Samsung Heavy Industries e Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering, esses estaleiros introduziram docas secas gigantes, enormes guindastes Goliath e montagem de navios em estilo fabril. Em poucas décadas, a Coreia do Sul ultrapassou o Japão e se tornou a maior construtora naval do mundo. Mas a história não terminou aí. No início dos anos 2000, a China entrou na competição de forma séria. O governo chinês definiu a construção naval como estratégica e passou a investir fortemente em infraestrutura de estaleiros, produção de aço e engenharia marítima. Gigantes estatais, como a Corporação Estatal de Construção Naval da China, expandiram-se rapidamente, construindo alguns dos maiores estaleiros já feitos. Os resultados foram dramáticos. Hoje, a China produz mais de 50% dos pedidos de navios do mundo.
Em alguns anos, esse número é ainda maior. Os estaleiros chineses agora constroem desde graneleiros e petroleiros até navios de GNL e porta-contêineres ultra grandes. Mas as estatísticas sozinhas não explicam a escala dessa indústria. Para entender isso, você precisa ver um desses estaleiros de perto. Um dos exemplos mais importantes é o estaleiro Jiangnan, localizado na ilha Changxing, perto de Xangai. O estaleiro pertence à Corporação Estatal de Construção Naval da China, maior grupo do setor no mundo. Vista de cima, a instalação parece menos um estaleiro e mais uma gigantesca cidade industrial. Docas secas se estendem pela costa, com galpões de aço ocupando centenas de milhares de metros quadrados. Guindastes gigantes se movem lentamente sobre navios inacabados. A escala impressiona à primeira vista. Algumas docas secas no estaleiro ultrapassam 600 metros, acomodando vários navios em construção simultaneamente. Erguendo-se acima deles estão enormes guindastes Golias, capazes de levantar mais de 1.000 toneladas de uma só vez. Esses guindastes levantam seções inteiras de navios e as posicionam com precisão. Por todo o estaleiro, placas de aço chegam das fábricas e passam por máquinas de corte automatizadas. Faíscas voam enquanto sistemas robóticos cortam as placas em formas precisas. Os trabalhadores soldam as peças para criar grandes blocos estruturais que podem pesar centenas de toneladas. Esses blocos ainda não se parecem com navios. Eles lembram grandes caixas de aço com tubos, escadas e estruturas internas já instaladas. Mas, pouco a pouco, bloco a bloco, a embarcação ganha forma. Isso é chamado de construção naval modular. Ao invés de construir o navio inteiro de baixo para cima, engenheiros o dividem em centenas de seções, construídas ao mesmo tempo em diferentes áreas do estaleiro. Depois de concluídas, as seções são transportadas para o dique seco e unidas usando guindastes pesados. Esse método acelera drasticamente a produção, pois permite que várias partes do navio sejam construídas ao mesmo tempo. Enquanto uma equipe trabalha na seção do motor, outra equipe constrói a proa e outra monta a área de carga. Em alguns casos, centenas de blocos acabam sendo unidos para formar um único navio. E como o estaleiro funciona como uma enorme linha de montagem, vários navios enormes podem estar em construção simultaneamente. Ao andar pelo estaleiro, você vê um dique seco construindo um porta-contêineres gigante, outro montando um transportador de GNL e outro preparando seções para um navio de guerra. Ao mesmo tempo, a automação continua a entrar no próprio processo de construção naval. Robôs avançados agora auxiliam na soldagem, corte de aço e levantamento de cargas pesadas. Sistemas de modelagem digital permitem que os engenheiros simulem cada componente de um navio muito antes do início da construção. Isso mostra que os mega-estaleiros seguirão sendo essenciais para a economia global nas próximas décadas. Esses complexos industriais fabricam navios que ligam continentes, transportam energia e movimentam bilhões de toneladas de carga anualmente. Sem eles, o comércio global moderno não funcionaria. Porém, a China não se tornou o maior construtor naval do mundo da noite para o dia. Isso foi resultado de escala industrial, planejamento de longo prazo e uma grande base de manufatura. Comecemos pelo aço. Navios desse material exigem grandes quantidades. Um único navio porta-contêineres ultra grande pode conter mais de 50.000 toneladas de aço em seu casco e estrutura interna. A China é líder mundial na produção de aço, frequentemente superando 1 bilhão de toneladas anuais. Isso garante aos estaleiros acesso direto a um dos principais materiais para construir navios em grande escala. Depois vem a infraestrutura. A China construiu alguns dos maiores estaleiros já feitos. As instalações da Corporação Estatal de Construção Naval da China ocupam zonas industriais costeiras inteiras. Esses estaleiros incluem docas secas gigantes, usinas automatizadas de processamento de aço, guindastes pesados e linhas de montagem especializadas capazes de produzir vários navios simultaneamente. Essa escala faz diferença. Um estaleiro que pode construir vários navios ao mesmo tempo reduz o tempo de construção e distribui os custos entre muitos projetos. Isso faz os estaleiros chineses serem muito competitivos para grandes encomendas globais. Outro fator são as cadeias de suprimentos. Navios modernos exigem motores,
hélices, sistemas de navegação, bombas, cabos e milhares de componentes especializados. A China passou a fabricar muitos desses componentes, permitindo que os estaleiros adquiram equipamentos no país em vez de importar. A política governamental também é relevante. A China definiu a construção naval como setor estratégico há décadas. Financiamento estatal, planejamento industrial de longo prazo e apoio a grandes grupos navais expandiram rapidamente a capacidade. As empresas puderam investir em docas maiores, máquinas melhores e capacidades avançadas de engenharia. E, por fim, o custo importa. A construção naval demanda muita mão de obra. O setor de manufatura da China oferece mão de obra qualificada a custos mais baixos do que muitos países ocidentais, facilitando a oferta de preços competitivos em encomendas internacionais de navios. O resultado é evidente nos números, mas esse domínio não existe isoladamente. A Coreia do Sul continua produzindo navios de alto padrão, principalmente transportadores de GNL e petroleiros avançados. Estaleiros japoneses seguem ativos na construção de navios especializados. Isso significa que a indústria global de construção naval se tornou uma competição tripla entre China, Coreia do Sul e Japão. Muitos dos maiores estaleiros chineses não fabricam só embarcações comerciais. A mesma infraestrutura industrial que produz navios, porta-contêineres e transportadores de GNL também apoia a construção de navios de guerra modernos. Docas secas, guindastes pesados, galpões de aço e instalações avançadas de soldagem são a infraestrutura essencial para construir navios de guerra. Um dos exemplos mais visíveis é o porta-aviões Fujian. Essa embarcação está entre os maiores navios de guerra já construídos na Ásia. O navio tem cerca de 316 metros de comprimento e desloca mais de 80 mil toneladas. Quando totalmente carregado, seu convés de voo cobre uma área enorme, grande o suficiente para lançar dezenas de caças. Ao contrário dos porta-aviões chineses anteriores, o Fujian adota catapulta eletromagnética, tecnologia similar à dos porta-aviões modernos dos Estados Unidos. Esse sistema permite decolagens mais rápidas e cargas mais pesadas nas aeronaves. Mas construir um navio como esse exige um enorme esforço industrial. E os porta-aviões são apenas uma parte da frota naval. Os estaleiros chineses também produzem grandes destroyers, como o Destroyer Tipo 055. Esses navios têm cerca de 180 metros e contam com radares avançados e dezenas de células de lançamento de mísseis. Alguns analistas comparam o tamanho e o poder de fogo do Tipo 055 aos cruzadores de mísseis guiados usados por outras grandes marinhas. A capacidade de produzir tanto navios comerciais quanto embarcações navais no mesmo ecossistema industrial reflete a escala do setor de construção naval da China. E quando você dá um passo para trás e observa toda a operação, esses estaleiros representam algo muito maior do que um lugar onde navios são montados. Eles representam um dos maiores sistemas industriais da Terra. Mas agora eu quero ouvir de você. Você acredita que os navios ainda vão aumentar de tamanho no futuro ou já alcançamos o limite prático? E se o comércio global continuar se expandindo, qual país você acha que vai dominar a construção naval nas próximas décadas? Conte pra gente sua opinião nos comentários abaixo.